Olá, pessoal, bem-vindos. Já estão me vendo? Oi, oi. Olá, pessoal, bem-vindos ao tema da semana. Às terças-feiras eu estou aqui, muitas vezes ao vivo, para a gente ver alguma questão específica. Às vezes de questões físicas, às vezes questões emocionais. Mas é sempre dicas que vocês me dão. Então já vão escrevendo aí o que mais está incomodando vocês, além do que a gente vai ver hoje, que é tudo sobre a pele. De novo aqui, meu celular deu uma confusão. Eu tenho que fazer aqui nessa orientação vertical, mas dá para a gente ver tudo e tem muitas dicas para a gente ver aqui sobre pele, tá? Como eu falei, quem já viu algum anúncio aí no Instagram ou por aqui mesmo, é tanto para pele seca quanto pele oleosa. Tem gente, principalmente adolescentes, que têm muitas acnes e sofrem demais com isso, né? Também teve uma seguidora minha que estava assistindo outra live e sugeriu que eu fizesse uma live agora sobre a pele, especificamente sobre psoríase. Eu achei que só psoríase ia ser muito específico, e como todo mundo tem alguma questão de pele, é interessante que a gente possa trabalhar várias questões da pele, dicas ótimas para ajudar a nossa pele, né? Não só a psoríase. Aliás, já vão falando um oi, deixando um boa noite e perguntando, porque aqui no YouTube, se você não escreve o seu nominho aí ou um oi, eu não sei que é você que está prestigiando aqui as nossas lives. Mas mesmo que você assista depois, eu adoro que vocês comentem, perguntem e me façam todas as sugestões necessárias, tá bom? Bom, vamos lá. Quero que vocês também já vão começando a me dizer se tem pele seca, se tem pele oleosa, se tem, já está começando a aparecer as ruguinhas, porque com a idade não tem jeito, nem com o Jiu-Jitsu, a gente não se livra de muitas questões que a gente tem, que é da nossa natureza, tanto das rugas, conforme a idade vem, mas também se a gente tem uma tendência para a pele mais seca ou mais oleosa, enfim, se a gente começa a ter problemas de ressecamento, principalmente no inverno, tudo isso, não é que o Genshin Jutsu é um milagre que vai acabar com tudo isso, mas eu tenho certeza que essas dicas que a gente já vai começar a ver agora vão ajudar demais você a poder ir melhorando, se aquilo está incomodando muito, se você está vendo uma progressão de algum desconforto na pele, tenho certeza que são várias dicas e todas elas vão ajudar muito. Mas eu adoro que vocês me falem aqui. É pele oleosa? É pele seca? Quando eu fiz uma enquete aqui no YouTube, a pele oleosa saiu ganhando. Então, não sei se é o que mais as pessoas querem. É só vocês irem me pedindo, porque daí eu dou preferência para isso ou aquilo, tá? Mas eu quero começar. Obrigado, Thomas, querido. Adoro quando vocês prestigiam todo o meu empenho de estar aqui, de ter olhado, estudado o que é melhor para vocês, as dicas de Jiu-Jitsu e fazem uma pequena colaboração. A gente gosta bastante. Mas, de qualquer maneira, eu gosto muito de sempre dar as melhores informações para vocês, tá? Tô vendo aqui que o Flávio, tô vendo todo mundo entrar, viu, gente? É só botar o nome e eu tô assistindo, mas não vou ficar falando. Mas o Flávio já começou com uma dica de pele sobre os lábios que ficam rachados, ficam muito secos, né? No frio. E essa dica do frio era a primeira mesmo, Flávio, que eu queria dar. Então já vai te ajudar,
mas não é específico para o lábio. Eu vou dar também uma que vai ajudar para o lábio, ok? E vão me dizendo aí, é pele oleosa, enfim, brotoeja, coceira, tudo isso a gente pode ir vendo por aqui. Então, para pele seca, porque nós estamos no inverno na hora aqui dessa live, e independente se você tem já a tendência de pele seca, mas principalmente ressecamento durante o inverno, que a gente começa a sentir que estica o lábio, começa a rachar, aparecem as pelinhas. Às vezes tem gente que na mão fica muito ressecada, né? Ou qualquer outra parte do corpo. É um genérico. Lógico que se você tem uma questão séria de pele, vem aqui se tratar comigo ou com qualquer outro praticante de Jinshin Jyutsu, a gente vai ter outros fluxos mais complexos para ajudar a sua questão. Aqui eu estou falando com todo mundo. Então, ô Laurinha, querida, muito obrigada, muito obrigada. E ela pede aqui para alergia de pele. Vamos ver. Vamos começar com a pele seca e que também vai ajudar a alergia se ela está incomodando, coçando, irritando, essa pele que fica, né, pinicando. Ai, tem gente que tem muita sensibilidade na pele, não aguenta nem com a costura das roupas. Isso também é uma sensibilidade mais para a pele seca, geralmente. E é uma dica tão simples, gente, que tem que fazer bastante, mas vai ajudar. Então, quero que vocês façam aí comigo, porque a gente fazendo, vocês já vão sentindo, o Jinshin Jyutsu é a gente ser a testemunha no nosso próprio corpo do que a gente sente, né? Então, vamos lá. Olha, para a pele seca, ressecamento do inverno, incômodo na pele, porque está coçando, está pinicando, até numa alergia que esteja incomodando. Olha a dica que simples. Tem que fazer em casa. Essa é no pé. Sempre você vai colocar a mão oposta no côncavo do pé. Ó, os dedos ficam quase na planta do pé, mas na curvinha, que é a trava número 6 do Jinshin Jyutsu. E a mão vai segurar como uma pinça o dedinho mínimo do pé. Então, se eu cruzo a perna, já fica super fácil de eu fazer esse passo, tá? Eu posso estar em qualquer posição. Eu posso pôr de novo, sempre a mão oposta no côncavo do pé e a mão do mesmo pé no dedinho, tá? E vamos ficar aqui quase meio minutinho, mas quando você fizer sozinho, fique mais 5 minutos, faça várias vezes por dia, ajuda demais para a nossa pele, para as coceiras, para os incômodos, principalmente nessa questão de pele seca, tá? É só a gente relaxar, solta ombro, pode estar deitado, pode estar assim para frente, assistindo televisão ou YouTube, o que quiser. É a mão no côncavo, a outra no dedinho, tá? Vamos fazer o outro pé também. Eu estou fazendo rápido aqui, porque são várias dicas e também para não ficar muito longo. Mas eu quero que vocês façam junto. Então, agora eu vou cruzar a outra perna que me facilita. A mão oposta vai no côncavo do pé, na trava 6. E a mão igual, como uma pinça, vai segurar o dedo mínimo do pé, tá? Então, a gente segura ali os dois e relaxa. Pode fazer também escutando a si mesmo, se observando, que é até mais intenso quando a gente faz calmamente, respirando.
e observando as mudanças no ritmo da respiração, na pulsação que a gente sente no pontinho que toca, e a gente vai se soltando, ok? Deu para todo mundo fazer, entender que sempre a mão oposta no côncavo e a outra no dedinho. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Estou fazendo junto, Jéssica. Ok, muito bem. Bom, essa é uma primeira dica geral e para pele seca, para essas irritações, né? Coceira mesmo, às vezes até na alergia, né? Mas para alergia mesmo, é muito bom a gente fazer o primeiro passo do pulmão. Nossa, pulmão, alergia. Lembra que a gente tem no Jinshin Jyutsu cada um dos dedinhos que ajudam dois órgãos, né? E no dedo anular, a gente tem o pulmão e o intestino grosso, e ele tem a ver também com a pele profunda, com a derme do nosso corpo. A alergia muitas vezes vem de dentro. A gente come um alimento, a gente respira um pó, a gente coloca um tipo de tecido que aquilo reage internamente, né? A alergia é, vamos dizer, uma reação autoimune, de certa maneira, porque é uma reação da nossa imunidade exagerada contra uma coitadinha de uma poeirinha que entrou, de um tecido que tocou meu corpo, de um alimento que todo mundo come e eu acho que comi veneno. Então, o organismo reage com muita sede ao pote para uma coisinha de nada. E está ligado com a segunda profundidade, que está aqui no dedo anular, do pulmão, do intestino grosso. Então, só segurar o dedo como eu estou fazendo já é uma primeira dica. Mas, como eu falei, o fluxo do pulmão também vai ajudar muito para as alergias, principalmente as respiratórias, tá? Eu estou falando de respiratória porque eu sei que no caso da Laura que me pediu aqui, é uma questão mais respiratória, mas para todas as alergias na pele e que venham de uma reação de dentro para fora, esse passo do pulmão vai ajudar. Vamos fazer junto também? Ó, são muitas dicas hoje, hein? Ô, Amandinha querida, muito obrigada também, lindas. Muito obrigada. A gente fica muito feliz. Quem é youtuber, né? A Laura Kuchinski tem um canal aqui maravilhoso de maquiagem, de dicas também para passear em São Paulo, enfim. E ela sabe bastante, né, como é importante, porque a gente se prepara aqui para vocês e agradece, quando é possível, lógico. Mas vamos lá, então eu agradeço muito, Amandinha. Então vamos lá para o primeiro passo do pulmão, que também ajuda para alergias. Cruzando a mão, eu tô com uma. Aqui está a minha clavícula, certo? A saboneteira dos dois lados. A minha mão oposta vai tocar embaixo da clavícula, não é no osso, é abaixo do ossinho, tá? E não aperta, é só tocar. E a outra mão vai tocar na base da costela. Olha, se você perceber bem, nós estamos tocando os limites aqui do pulmão, né? E relaxa. Esse é o primeiro passo do fluxo do pulmão. Ele ajuda tanta coisa, principalmente no inverno. É para alergia, é para essas questões respiratórias. E vamos fazer para o outro lado, invertendo. Mão oposta embaixo da clavícula, mão igual na base da costela, na barriga. Não é no osso, é na bordinha, já o dedo no molinho ali do lado
da última costela. Respira, aproveita para deixar essa energia fluir. Muito bem, muito bom, muito bom. E eu queria dar uma dica, porque eu nem sei se ela está aqui, ai, como é que ela chama? Que ela me pediu sobre psoríase. A gente até conversou disso ali no outro vídeo da semana passada. Bom, espero que esteja aí, que você veja o vídeo, que eu vou falar de psoríase e isso também vai ajudar para alergia, tá? É verdade, né, Laura? Qualquer fluxo de Jinshin-Jyutsu, a gente faz um toque, se a gente fica ali um pouco mais de um minuto, a gente começa a sentir um relaxamento. Porque é bem isso, o Jinshin-Jyutsu, ele começa o movimento na célula do corpo, trazendo uma oxigenação, movimento e ritmo mais natural para esse corpo. Então, seja o que for que a gente faça, esse primeiro movimento de começar a oxigenar e equilibrar o corpo já vai acontecendo, né? Então, realmente, qualquer coisa que a gente toque do Jinshin-Jyutsu já vai trazendo isso, é muito bom. Então, eu queria ainda ajudando a Laura na questão da alergia, pensando que essa super reatividade, né, contra qualquer invasor externo, seja um alimento, seja uma coisa que a gente toca, seja, enfim, uma poeira que a gente respire, né? O fluxo do baço é muito bom também, porque ele ajuda no nosso sistema imunológico. E se eu estou com alergia, eu estou super reagindo com a minha imunologia. Lembrar que no Jinshin-Jyutsu não tem um fluxo que diminui o efeito da imunologia, o outro aumenta. Não, a gente equilibra para que o corpo trabalhe na imunologia da forma mais saudável para aquele momento. Se eu preciso combater uma infecção, que venha em dose cavalar. Se é só uma alergia exagerada de algum pequeno invasor que nem era para eu reagir tão drasticamente, esse fluxo também ajuda eu equilibrar essa energia. Mas, como ele ajuda muito na imunologia e nessa nossa reação, combate, né, imunológico que a gente tem, esse fluxo que a gente vai fazer inteirinho do baço agora, ele também vai ajudar muito para quem tem psoríase, principalmente se está na crise da psoríase. Além dele ajudar a pele, ele ajuda nesse excesso, é uma doença autoimune e o fluxo do baço ajuda. Qualquer tipo de doença autoimune vai ajudar a psoríase também, né? E também, muitas vezes, essas questões de pele, que a gente pode ter uma reatividade na pele, seja psoríase ou outras que vocês podem até me dizer aqui, caso alguém tenha alguma coisa, pode ser muitas vezes emocional, de nervoso. E o fluxo do baço ajuda muito o nosso sistema imunológico e o sistema nervoso também. Quando a gente está muito nervoso, perdendo um pouco o controle, se estabanando demais e sente os nervos mesmo à flor da pele. Então, vamos fazer o fluxo do baço agora. Eu vou fazer mais rápido cada passo, mas lembre-se que cada passo que a gente for mudando, pelo menos um minuto, podendo até ficar um pouco mais, melhor para você, tá bom? Então, vamos lá para o fluxo do baço para ajudar a Laura na alergia, para ajudar qualquer pessoa que tem alergias ou psoríase ou questões emocionais que reagem na pele, ok? Bom, então vamos lá. Você pode fazer como um espelho comigo,
mas eu vou dizer que lado eu estou trabalhando. Você também pode repetir o mesmo lado, invertendo a imagem que você tem. Aqui é a minha mão direita e eu vou tocar o calcanhar direito do mesmo lado interno. O lado interno, nesse ossinho, não é no tornozelo, tá? Nem no calcanharzão, é nesse valezinho que tem aqui no meio. E a mão esquerda vai começar tocando no centro do corpo atrás, na coluna, o mais próximo da base da sua coluna, tá? Então, a gente relaxa, lembrar que quando fizer sozinho, você vai ficar 1 minuto ou até mais em cada um dos passos. Solta os ombros. A gente sempre tem que deixar que a energia flua até a ponta dos dedos, né? E a gente tem que relaxar, deixar a energia fluir. Então, agora, a mão de trás vai cruzar. Não, desculpa, volta lá. A mão de trás vai continuar atrás, na base, mais próximo do cóccix, no centro, ali, na coluna. É a mão direita que sai do calcanhar, desculpa aí, e vai para aquele pontinho que a gente tocou quando a gente estava falando do pulmão. É na base, na última costela, mas na barriga, bem na beiradinha, no molinho. Nunca precisa apertar, mas eu cruzei para o lado oposto, no lado esquerdo, e eu estou fazendo exatamente esse lado, porque aqui, do lado esquerdo, a gente tem o baço. Então, aqui na live, a gente só vai fazer esse lado, favorecendo mais o baço, mas você pode inverter todos os passos na outra perna, no outro lado do corpo, e fazer o fluxo do baço para o outro lado também, tá? Muito bem. Sempre relaxe. E agora sim, a mão de trás saiu, que é a minha mão esquerda, e vai cruzar para tocar os 3 dedos acima do bico do peito. Na mama, acima do bico do peito, tá? De novo, não aperte, são pontos delicados no corpo. Às vezes, uma leve pressãozinha delicada pode ser feita. Tem gente que gosta de tocar bem suave. Cada um testemunhando no seu próprio corpo, vai percebendo de que maneira eu toco e sinto que eu crio esse fluxo, esse movimento de energia. Para mim, como é que funciona melhor? E então agora, de novo, a mão esquerda, aquela que estava no peito cruzada, descruza e vai ali aonde a gente também já tocou no fluxo do pulmão, no primeiro passo do pulmão, abaixo da clavícula do lado esquerdo, do mesmo lado da barriga. Aliás, o baço é maravilhoso, porque até mesmo quando a gente está muito irritado, muito nervoso, fora da casinha, a gente fica mais estressado e o estresse atrapalha a nossa pele, né? Até para a beleza, para o viço da nossa pele, né? Para as marcas, né? Quando eu durmo mal, eu estou irritado, eu estou nervosa, eu vejo que aparece mais as marcas que não eram para aparecer, né?
Muito bem. Gente, são esses os passos do fluxo do baço, tá? Então, a gente começou aqui, mão direita no pé direito, mão esquerda na coluna, daí a mão direita cruza na barriga esquerda, daí agora é a mão esquerda que sai lá de trás, vai acima do peito, na mama direita, os dois cruzados, e depois descruza aqui embaixo da clavícula. Para o outro lado, basta inverter, tá? A mão esquerda no calcanhar esquerdo, mão direita que vai atrás, tá? Só para vocês terem aí. Daí, a mão do calcanhar vai na barriga oposta, do lado direito. Depois, é a mão de trás que cruza para cima do peito. E depois descruza abaixo da clavícula, ok? Sempre 1 minuto, pode ficar 2, 3, quanto quiser, cada vez que faz, tá? Posso repetir quantas vezes quiser, não tem contraindicação, tá? Vamos ver outras perguntas. O gatinho miando, ele vive miando, ele quer entrar aqui, não pode. Aqui é meu consultório, ele acha um lugar misterioso. Quem mais? Karina, né? Que queria que eu falasse. Será que ela está por aí? Kelly chegou atrasada. Papá, o baço, pulmão, ok. E tem uma primeira dica, Kelly, que a gente fez no pé, que é muito boa para pele seca, ok? Mas eu quero fazer também algo que também vai ajudar para todo mundo. Fiquem sossegados, porque todas essas dicas ajudam muito para a pele, tá? E como eu disse, a gente não vai resolver. Eu estou envelhecendo, vou ter ruga, não tem como não. Quem tem a pele oleosa vai continuar tendo essa tendência, mas quando a gente sente que o desequilíbrio está muito grande, começa a aparecer ruga demais, ou a pele fica muito oleosa, muita espinha. Enfim, é a hora que o Jinshin Jutsu chega para equilibrar, para ir trazendo para o mais normal possível para você, para aquele momento, né? Porque o seu normal vai ser diferente de outra pessoa, mas é no caminho desse equilíbrio, tá? Para pele oleosa, ninguém aqui falou de pele oleosa, hein? Então, eu vou. Embora na enquete que eu fiz aqui no YouTube, muita gente falou de pele oleosa, mas não estão aqui, eu estou achando. A não ser que eu passei. A Jéssica me avisa se tem alguma aí. Mas tem uma dica que é muito boa e simples para pele, já que não é muita gente, eu vou fazer mais rapidinho a da pele oleosa, que é a mão na panturrilha. Se eu tenho a pele muito oleosa e principalmente se eu tô com acne, para tudo que eu tô com coisa na pele, não só no rosto, tô com brotoeja, fui picado por muito mosquito porque eu fui para o sítio, tenho uma queimadura que está me incomodando, qualquer tipo de coisinhas que apareçam na cravos que a gente tenha, tudo isso, as brasileiras têm mais a pele oleosa, né? Mas então, para essa coisa da pele oleosa, ponha a mão na panturrilha e pelo menos 5 minutos. Menos não dá. Eu acho que eu já até mostrei esse passo. É muito simples. Você pode simplesmente estar sentada, como eu estava aqui, e colocar a mão na panturrilha. E isso você pode estar em qualquer posição, tá? Mas o ideal é a gente virar os dedos para o fundo aqui do nosso joelho. É muito difícil se auto-aplicar dessa maneira, a não ser cruzando as pernas. Porque daí eu cruzo a minha mão no joelho, aqui, ó, embaixo do joelho e a palma da mão na panturrilha, e a mesma coisa desse lado.
E eu fico com as duas mãos, a palma na panturrilha, com os dedos próximo ao fundo do meu joelho. Não precisa tocar o fundo do joelho, tá? Isso é ótimo para qualquer ferida, espinha, cravo, queimaduras, é excelente. Enfim, qualquer corte, algum corte que ficou, qualquer coisa que eu tenha nesse sentido, isso aqui vai ajudar, tá? Outra dica que ajuda muito para a pele oleosa é o segundo, a reversão e aumento da segunda profundidade. É meio compridinho, como tem pouca gente aqui falando que está incomodado com pele oleosa, eu vou pedir para a Jéssica depois olhar outro vídeo meu, onde eu tenha mostrado esse fluxo da reversão e aumento da segunda profundidade, que é excelente para quem tem muita acne, muita espinha, fica aquele brilho no rosto, né? Ou na própria pele, no corpo. Então, a gente pode depois deixar aqui na descrição, é só você clicar, veja mais, leia mais. E sempre ali para baixo vai ter dicas de outros vídeos, e uma delas que a gente vai achar é da reversão e aumento da segunda profundidade. Para ajudar na pele oleosa, ajuda demais. Faça com frequência, sempre, todas essas dicas para elas funcionarem, tá bom? Ok? Deixa eu ver o que mais aqui. O que é da flexibilidade? É, eu sou bailarina. De outra encarnação, há muitos anos atrás. Muitas décadas atrás, vamos dizer assim. Mas nunca deixa de ser, né? E eu quero dar outra dica que vai ajudar, inclusive, o Flávio, que foi o primeiro que me perguntou sobre os lábios, quando eles racham, né? Quando a gente fica com a pele ressecada aqui em volta da boca, no frio. E também, esse mesmo fluxo que vai ajudar a boca, também vai ajudar para as rugas do rosto, tá? E que é a que mais nos incomoda, seja homem, mulher. O que a gente tem de marcas mais evidentes? É o bigode chinês, que vai ajudar com esse fluxo, e porque ele passa por aqui, ele também vai ajudar na circulação, e quando circulação isso esquenta, isso harmoniza essa área também dos lábios, tá? E esse fluxo é um de cada lado, né? Ele passa pela raiz do nariz, então ele pega aqui todas essas ruguinhas desse espaço também, e depois ele se abre para cá. Então ele pega as rugas aqui do cantinho do olho e da testa, que é o que me interessa também, que é o que eu mais tenho, que é o fluxo do intestino delgado. É um fluxo comprido, um pouco difícil da gente se auto-aplicar, mas eu vou fazer com vocês os dois primeiros passos desse fluxo para um lado e para o outro, para a gente ajudar nessa simetria, nessa ajuda. Também vai pegar um pouquinho de papada, tá? Mas é mais aqui no rosto, nessas rugas da testa, do cantinho do olho e do bigode chinês. Estamos preparados para fazer? Vamos fazer junto? Esse fluxo, ele ajuda para pele seca, que vem da ruga, né? Do ressecamento, que acontece mais até com a idade também, tá? Então, vamos lá fazer este fluxo. Ele é fácil. Eu tirando o cabelo, esqueci que agora eu não tenho cabelo, não preciso tirar. Nós vamos colocar, no meu caso, eu estou usando a mão direita, mas você pode fazer como um espelho também, na base do pescoço, do lado direito, tá? Os dedos estão tocando
na borda da minha coluna, ali da cervical, tá? E a mão esquerda vai começar naquele pontinho que a gente já tocou, uns 3 dedos acima da mama oposta. Então, eu estou paralela aqui com os braços. Esse é o primeiro passo do intestino delgado. Só esse passo já é bom e já vai ensinar a energia do fluxo já existe no nosso organismo. Então, só de eu acionar esse primeiro passo, eu já começo a promover o movimento desse fluxo e fazer com que ele vá circulando, se reequilibrando. Então, só fazer o primeiro passo já está ajudando. Mas eu vou dar o segundo passo. E lembrem, gente, tem que ficar uns 1 minuto, 2, se quiser, em cada passo. Mas aqui a gente faz um pouquinho mais rápido, tá? No segundo passo, eu teria que tocar com a minha mão esquerda, que estava aqui na mama, o meu próprio cotovelo. Eu mesma, muitas vezes, seguro um pouco acima, tá? Mas existe um outro jeito mais fácil de fazer. Então, eu estou tocando assim, mão direita na base do pescoço direito e a mão esquerda aqui na mama. Eu vou inverter nesse passo. Então, é a minha mão esquerda que vai tocar a base do meu pescoço, no mesmo ponto que essa mão estava. E agora, essa mão livre pode tocar na dobrinha do meu cotovelo. Na dobrinha, não é no osso. Deixa eu ver se aqui eu acho que fica mais fácil. Eu não toco no osso, eu toco no molinho do lado do osso, tá? Então, essa é uma das outras alternativas para a gente fazer os 2 passos do fluxo do intestino delgado, que passa aqui nessa ruga aqui no 11, né? Que chama, Laura, não sei o nome, falam, sei lá, que fica essa ruguinha vertical entre os olhos, também ajuda. E vamos fazer para o outro lado? Então, a gente começa com a mão, a minha esquerda, tocando a base do pescoço do lado esquerdo. Lateral a cervical. E eu começo com a outra mão acima da mama do mesmo lado. Ruga do botox aqui pode ser. Ah, depende, viu, Jéssica? O botox é naquela parte do corpo do rosto que a pessoa mais precisa. Eu morro de medo, nunca fiz botox. Não digo que dessa água não beberei, mas eu prefiro continuar com o ginseng e evitar. Eu tenho medo, receio aí dessas químicas no corpo, mas é uma questão muito pessoal minha, né? E agora vamos para o segundo passo, daquele jeito, trocando as mãos. Então, a mão da mama vai lá no mesmo lugar aqui, no lado esquerdo, no meu caso, na base da coluna, e a mão que ficou livre, tocando o cotovelo na dobrinha, aqui. E é o segundo passo para o outro lado, para a gente ajudar os 2 bigodes, os 2 botox, os pés de galinha, as linhas. Isso mesmo, estou vendo aqui que estão falando para vai ficar com a pele de neném. Pode ficar mesmo, se a gente faz com uma certa frequência, principalmente a primeira dica que eu dei, também a panturrilha. E esse aqui, nossa, você está feito, já tem dica suficiente para ajudar mesmo a pele.
tá? Cara de 20 aninhos, quem sabe? É, não é milagre, né, gente? Eu sempre gosto de deixar isso claro. Muito bom, vamos terminando aqui. Fizeram comigo? Tem alguma questão? Foi difícil fazer? Tem perguntas? Como é que eu me aplico? Ou outra dica que ficou faltando para o teu caso? Vão me avisando. E também, gente, como eu sempre digo, já vão escrevendo outra dica para outra questão. Pode ser uma questão emocional, psicológica, né? Pode ser uma questão que você sinta necessidade com o seu filho, com a sua mãe, né? Ou de relacionamento, qualquer coisa. Vão enchendo aí a caixinha de dicas, sugestões. Na próxima terça-feira eu estou aqui, acho que ao vivo de novo, sem dúvida, mas às vezes é vídeo gravado também, sempre com as dicas que vocês me passaram, tá bom? Eu agradeço muito a presença de todos vocês, super obrigada, um beijo enorme e pele viçosa, muito mais feliz. E não só a pele, tenha certeza, essas dicas que eu dei ajudam a pele, como a própria Laura que comentou aqui, você vai relaxar desde a célula até a superfície da pele com qualquer dica de Jinshin Jitsu, mas essas mais especiais para a sua pele mesmo. Um beijo enorme e até a terça que vem, mas não esqueçam, quinta-feira, gente, tem a dica para cada signo. Tá gravado, mas a partir das 19 horas eu sempre falo para cada um dos signos quais são as influências do momento até o domingo. É bem para o período de final de semana, fim da semana, quinta, sexta, sábado e domingo. Não perca, olha o seu signo e o ascendente também. Grande beijos!